A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Sempre Pentecostal. Hoje é sábado, onde nós podemos não somente gozar de alguma descanso para os nossos corpos, juntamente com a nossa família, mas não podemos deixar de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. E como é sábado, nós lemos sempre aos sábados o livro de Isaías. Se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de você se cadastrar no canal, de ativar as notificações. E como nós estamos no princípio deste livro, é importante você voltar lá no capítulo 1, né, aos sábados, o capítulo 1, a partir do 1 até aqui, para que você possa saber e ver todo o contexto daquilo que nós estamos falando neste livro tão abençoado do profeta Isaías, o profeta messiânico. Portanto, hoje, neste dia de sábado, queremos ler o capítulo 4. É um capítulo bem curtinho, então nós vamos lê-lo completo e traçar alguns pensamentos sobre aquilo que Deus ele fala pela boca do seu servo Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor. E lembre-se, todas as vezes quando a Bíblia fala de renovo do Senhor, de raiz de Jessé, estes são termos messiânicos que falam sobre Jesus. Portanto, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Aleluia! Nós vamos lembrar que o capítulo anterior que nós lemos de Isaías falava, Deus através do seu servo Isaías, falava e trazia uma mensagem de juízo, de justiça, de julgamento contra os anciãos, contra os príncipes, que eram aquelas pessoas que estavam em lugar de liderança e eram supostos, não é, a eles fazerem justiça e juízo nas causas, principalmente das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros. E nós vamos ver que, infelizmente, essas pessoas, estes líderes, estavam fazendo completamente ao contrário. Estavam fazendo juízo, julgando as causas para seu ganho próprio. Eles estavam sendo corrompidos por pessoas que subornavam a eles, e por causa disso a mão do Senhor foi contra estas pessoas. Ele traz no capítulo 3 uma palavra muito severa contra estes líderes que estavam atuando desta maneira, e não somente isso, falando sobre as filhas de Sião, dizendo, ou seja, as famílias dessas pessoas que estavam usufruindo de luxúria em resultado, não é, destes furtos, destes roubos, destas causas mal julgadas. E por causa disso, Deus ele fala e diz para eles que eles haveriam de ser, não é, trazidos a juízo. E isso nós vamos ver que não somente Isaías, Jeremias, não é um livro que nós já lemos, esteve falando grandemente sobre isso.
outros profetas profetizaram sobre esta questão do povo ser levado para um cativeiro por causa destes pecados, por causa da sua idolatria. E com isso nós vamos ver que a Israel ou Judá haveria de vir e ser julgado de tal maneira que eles haveriam de ficar completamente sem suas residências, as pessoas iriam morrer. E o capítulo 4 começa a entrar neste detalhe, a ponto tal da desgraça que aconteceria em Judá, com a morte de tantas pessoas, especialmente homens, porque os homens, na sua maior parte, estavam no exército, e nós vamos ver que chega ao ponto dele dizer que 7 mulheres haveriam naquele dia de colocar a mão e de lançar mão sobre um homem, dizendo: olha, você não precisa nos dar pão, você não precisa nos vestir, nós queremos apenas ter o teu nome para poder tirar o nosso opróbrio. Mas a Bíblia nos fala que depois de tudo isso haveria de haver um remanescente, porque Deus ele sempre guarda um remanescente para poder levar o seu nome, o seu reino, a sua nação à frente. E nós vamos ver, quando nós chegamos no versículo 5, nós vamos ver uma palavra gloriosa do Senhor. Sobre o quê? Ele dizendo que sobre toda glória haverá proteção. E 2 elementos nós vamos ver aqui que trazem memória a nós, se você lembrar do povo de Israel no Egito, quando eles saíram pelo Mar Vermelho, quando eles estiveram ali em caminho durante a sua peregrinação no deserto, nós vamos ver que Deus deu ao povo 2 elementos que caminharam, que estiveram junto com o povo de Israel durante todas as suas jornadas. Para quê? Para que pudesse dar proteção, para que pudesse dar descanso, para que pudesse dar direção ao povo. E quais são esses 2 elementos? A coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E nós vamos ver que durante toda a peregrinação do deserto, o povo de Israel teve essa direção de Deus, teve esta coluna para poder protegê-los. Você vai lembrar que quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho, a Bíblia nos diz que a coluna de nuvem ela se transportou para atrás do povo, e a Bíblia diz que para os exércitos dos egípcios era densas trevas, mas para Israel era uma luz resplandecente, coisa maravilhosa que somente Deus pode fazer. E meus queridos irmãos, nós vamos ver então neste versículo que sobre toda glória haverá proteção. Se nós quisermos estar protegidos, porque este elemento foi um elemento físico que o povo via durante a sua jornada na terra, durante a sua peregrinação no deserto. Entretanto, hoje nós não temos uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Entretanto, nós temos o Espírito Santo de Deus, que está e habita em nossos corações. Mas nós queremos e temos que permitir Ele guiar-nos, Ele dirigir-nos, Ele trazer-nos descanso. E se nós queremos estar protegidos, se nós queremos estar debaixo da glória de Deus, aleluia, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que andar debaixo da sua glória. Se nós virmos o povo de Israel, alguns deles tentaram ir embora. Quando a nuvem estava parada, eles tentaram ir embora, voltar para o Egito. E a Bíblia fala de que eles pereceram. Portanto, se nós quisermos ser protegidos pela glória de Deus na nossa vida, nós temos que estar debaixo da nuvem. Nós temos que estar debaixo desta presença do nosso Deus. Nós não podemos sair fora debaixo da glória de Deus. Nós não podemos sair dos limites aonde a glória de Deus ela está para as nossas vidas. Nós não podemos sair dos parâmetros que esta glória de Deus ela determina para a nossa vida. Lembremos-nos que quem coloca esses limites, coloca esses parâmetros, que coloca esses princípios da glória de Deus sobre as nossas vidas, não somos nós. Não somos nós que determinamos, é o Senhor.
é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque não depende de mim, não é de mim, é do Senhor. Se nós quisermos andar debaixo da glória de Deus, se nós queremos andar debaixo da presença de Deus, portanto, estejamos debaixo dela, aleluia. Não possamos sair fora, não possamos tomar decisões na nossa própria cabeça, mas estejamos debaixo desta glória, aleluia. Algumas pessoas podem dizer, olha, a glória de Deus está ali, está existindo manifestação ali, olha, está fazendo um movimento ali naquele outro lado, naquela outra cidade, naquele outro país. Mas, meus queridos e amados irmãos, será que essas manifestações, não é? Quais são os frutos desta manifestação? Que muitos estão dizendo, olha, a glória está por aí. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, ele é enganador. E muitas vezes o inimigo vai usar de maneiras para tentar tirar o nosso foco, tirar os nossos corações da glória verdadeira do nosso Deus em nossas vidas. Portanto, nós temos que ter cuidado. Quais são os frutos desta manifestação, desta glória? É a glória para Deus ou é a glória para o homem? Aleluia. Nós vamos ver que sempre na manifestação da glória de Deus, como nós vimos no Monte Sinai, como nós vimos na pessoa do próprio Isaías, nós vamos ler no capítulo 6, quando o séquito do Senhor encheu o templo, quando a glória do Senhor encheu o templo. Quais são os frutos desta manifestação, os frutos desta glória de Deus, quando ela cobre a igreja, quando ela cobre o crente? Em primeiro lugar, eu vejo que a glória de Deus, ela sempre traz, e ela existe. Quando ela chega em nossas vidas, existe temor de Deus. Você lembra de Isaías? Quando ele viu toda aquela glória, ele não ficou lá, olha, sou eu, foi isso, se vangloriando de maneira alguma, meus queridos. Quando a glória de Deus se manifestou diante dele, Isaías disse, ai de mim que sou pecador, porque meus lábios são impuros, eu vivo no meio de pessoas com impuros lábios. Ele viu realmente quem era ele, porque a glória de Deus, quando ela se manifesta, ela mostra quem somos nós, aonde nós estamos, e ela mostra e nos dá a saber quem é o nosso Deus, quão santo é o nosso Deus, quão glorioso é o nosso Deus, aleluia. Em segundo lugar, quando a manifestação da glória, ela chega até nós, nós vamos ver que existe santificação, aleluia. A pessoa não fica do mesmo jeito. A pessoa não fica, não, eu vou participar da glória de Deus, eu estou cheio da glória de Deus, mas eu estou vivendo na mesma vida que eu estava vivendo antes, de maneira alguma. Isaías, quando a glória de Deus se manifestou a ele, o que foi que ele disse? Não é? Ai de mim, mas aí houve santificação. O anjo trouxe ali uma tenaz, uma brasa do altar e queimou seus lábios. Ele disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios e os teus lábios foram purificados. Porque aonde existe glória de Deus, existe santidade. A mesma coisa aconteceu no Monte Sinai. Quando Deus disse, eu vou descer sobre o Monte Sinai, o que foi que Deus disse para Moisés? Prepara o povo, todo mundo tem que se consagrar, todo mundo tem que se santificar, todo mundo tem que tomar banho, todo mundo tem que se lavar, todo mundo tem que limpar as suas vestes, todo mundo tem que estar preparado. Não toques nos limites deste monte, nem mesmo o animal, porque se tocar, vai morrer. Por quê, irmãos? Por causa da santidade, da glória de Deus que estava descendo sobre aquele lugar. E se isso aconteceu em um povo, com um povo que vivia no tempo da lei, você pensa que, ou eu penso que, porque nós estamos na graça, isso não quer dizer nada? Isso não mais cabe a nós? De maneira alguma. Deus não muda, a sua santidade não muda, a sua glória não muda, a sua glória ele não dá a ninguém, aleluia. Portanto, nós vamos ver que quando a manifestação da glória de Deus ela vem,
existe temor, existe santificação, existe o desviar do pecado. Nós não ficamos. Por quê, meus queridos? Porque se eu estou na presença de um Deus santo e eu sei que eu sou pecadora, que eu estou com a minha vida meia torta, eu vou endireitar, eu não posso permanecer da mesma maneira. Aleluia! Mas não somente isso, existe obediência. Quando a glória de Deus se manifesta, o crente começa a obedecer a palavra, começa a ouvir a voz de Deus, começa a obedecer a voz do Espírito Santo que habita dentro de si. Aleluia! Mas também existe disposição para fazer a obra de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando tudo aquilo terminou, que ele foi santificado, então ouviu-se a voz: quem há de vir por mim? Quem eu vou enviar? E o que foi que Isaías disse? Prontamente ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aonde está a glória de Deus? Existe, Isaías escreve, um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade, contra a chuva. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que neste sábado, antes de chegar o domingo, antes de nós irmos à casa do Senhor neste fim de semana, que a glória de Deus possa se manifestar em cada culto, em cada igreja, aleluia, e que nós busquemos verdadeiramente, Senhor, manifesta a tua glória sobre nós, mas lembremos que com a glória, estes passos têm que haver na vida da igreja, do crente, de cada família, para a glória do nome de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que aonde tiver sobre toda a glória, aonde a glória de Deus expandir, aonde a glória de Deus alcançar, aonde a glória de Deus se manifestar, a Bíblia diz, ali haverá proteção. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.